Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 6. No capítulo 5 a gente viu o primeiro encontro de Moisés com o faraó. A gente viu o faraó se sentindo desafiado, endurecendo seu coração, e ao invés de libertar o povo de Deus, ele começa a oprimir ainda mais esse povo no intuito de mostrar quem é que manda, né? E a gente vê que Moisés ele fica frustrado, ele fica arrasado com isso, ele vai falar com Deus, né? Fala assim: Deus, eu fiz da maneira que o Senhor disse para eu fazer. Eu falei no seu nome, eu falei com as palavras que o Senhor disse para eu falar, né? E agora eu tô vendo que saiu tudo ao contrário do que eu estava esperando, né? E agora, no capítulo 6 a gente vai ver a resposta de Deus para isso tudo. E a gente vai ver Deus reafirmando a sua promessa que tiraria os israelitas do Egito. E ainda mais a gente vai ver a genealogia de Moisés e Arão, né? Da onde que quais são o grau de parentesco deles, tá bom? Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então Moisés, né, todo triste lá por ter ido falar com o Faraó e ter dado tudo errado, né? E a gente vê essa resposta de Deus, né? Falando assim: Moisés, você vai ver o que eu vou fazer com o faraó agora, né? Deus não repreende Moisés, ele reafirma a promessa que ele tinha feito. Moisés, você vai ver o que eu vou fazer. Eu tô preparando tudo, confia em mim que no tempo certo eu vou tirar o meu povo do Egito. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Eu consigo até imaginar, né, Deus falando isso para Moisés, e Moisés, no sentido de que, Moisés, você tá vendo esse faraó, né, você tá achando que ele é forte, você tá achando que ele é poderoso, você tá achando que ele é isso, que ele é aquilo, mas eu sou o Senhor, confia em mim. Eu sabia que tudo isso ia acontecer, eu até tinha te falado, Moisés, que isso iria acontecer, mas agora você vai ver o que eu vou fazer para livrar o meu povo, porque eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, né, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Então aqui a gente vê Deus falando, né, um negócio tão lindo para Moisés, falando assim: Moisés, eu apareci para os patriarcas como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas para você, né, eu apareci, a gente vê no capítulo 4, não, no capítulo 3, gente, Deus falando para Moisés, né? Eu sou o que sou. Deus falando o seu nome pessoal para Moisés, né? Falando que, Moisés, eu sou autossuficiente, eu sou autoexistente, eu não dependo de nada. Então, isso é muito lindo, gente. Lembrando que a Bíblia fala que Deus nunca foi visto por ninguém, mas ela também fala que o Filho unigênito que está no seio do Pai o fez este conhecido, né? Então, a gente sabe que o Filho unigênito é a imagem do Pai e ele que nos revelou o Pai, tá bom? Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Então aqui a gente vê Deus falando para Moisés, né, falando que desde os tempos dos patriarcas, ele havia estabelecido essa aliança com os israelitas através de Abraão, e antes mesmo do povo que está no Egito nascer. E essa aliança não está baseada na bondade do povo, mas sim no amor de Deus. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Gente, aqui é óbvio que Deus ele não tinha esquecido da aliança, né, da sua aliança. É só uma maneira dele se comunicar, de uma maneira que a gente possa entender. E a gente vê que ele não que agora eu me lembrei e agora eu vou fazer alguma coisa, podia ter feito antes, não é nada disso. É que chegou o momento certo, o momento de eu agir, tá bom? Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos
levarei a terra qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Gente, isso aqui é tremendo, né? A gente vê várias vezes Deus falando que eu jurei, eu vou levar vocês, eu vou tirar. É uma promessa tremenda, né? Então, por causa da aliança que Deus havia feito, Deus iria remir Israel e iria dar para eles todas essas bênçãos da aliança, tá bom? Como se Deus falando assim, eu não me esqueci de nada, eu jurei que eu iria fazer isso e eu vou cumprir com a minha palavra no meu tempo. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão, né? O povo estava desanimado, ele estava incrédulo. Gente, vocês conseguem imaginar essa aflição desse povo, né? Com certeza, Moisés, depois dele falar com Deus, de Deus falar essas coisas maravilhosas para ele, ele foi lá todo animado, né? Todo renovado no espírito, falar com esse povo e ele recebe essa resposta, né? De que o pessoal estava incrédulo, que eles não estavam acreditando em nada. E a gente consegue ver, né, que o pessoal, ao invés dele, até no capítulo passado, ao invés deles irem orar para Deus, ao invés deles irem pedir socorro para Deus, eles foram falar com o faraó, foram falar com não sei quem, foram falar com não sei quem, e eles não foram falar com o Deus que os livraria. Somente Deus poderia livrá-los desse problema que eles estavam tendo, e eles não foram falar com a única pessoa que podia ajudá-los. Tá bom? Falou mais o Senhor a Moisés, né? Então a gente vê que depois disso tudo, Moisés falar, ele chega lá pro Senhor novamente, né? Entra em comunhão com Deus e fala assim, Deus, não deu certo, o que eu faço, né? Vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Então a gente vê, né, que essa conversa que ele teve com os israelitas desanimou ele novamente, né? Mas Deus manda ele falar novamente com o Faraó. Aí Moisés, meio que não sabendo, falou assim, Senhor, será que você está enxergando o que está acontecendo, né? Eu fui falar com o Faraó, deu errado. Eu fui falar com os israelitas, deu errado. Agora você quer que eu fale com o Faraó de novo, né? Se nem os israelitas, que são o seu povo, eles te ouviram, né? Quem dirá Faraó, né? Por que você acha que ele vai te ouvir? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. E a gente vê que Deus, depois do que Moisés falou, ele falou assim, não, Moisés, não tem acordo, você vai fazer o que eu estou falando para você fazer, né? Ele mantém a sua ordem. Agora, gente, a gente vai dar um parênteses nessa história toda e a gente vai ver a genealogia de Moisés e Arão. São esses os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, são estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia, são estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libme e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e lhe deu a Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafá e Zitri. Anrão tomou por mulher a Elisabá, filha de Amidababe, irmã de Naasson, e lhe deu
à luz Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São essas as famílias dos coraitas. A gente vai ver também que até os filhos de Corá, eles escreveram algumas partes dos salmos. Eleazar, filho de Anrão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel e lhe deu à luz Finéias. São esses os chefes das suas casas, segundo as suas famílias. Aqui, gente, a gente vê que o nome do pai de Moisés é Anrão e a sua mãe é Joquebede, né? Que a gente vê que a Bíblia nos fala que ela é tia de Anrão. Gente, eu não consigo imaginar, tem muita gente que fala que a Bíblia não é inspirada por Deus, mas eu não consigo ver dessa forma, porque não tem como, a gente sabe que na lei de Moisés isso é proibido, e a gente vê o próprio Moisés colocando isso aqui explícito, né, e a gente vê que só pode ser inspirada por Deus. Fala assim: Moisés, você não vai tirar nada, você não vai ocultar nada, você vai colocar tudo conforme a verdade, tá bom? E aqui a gente vê que não fala todos os filhos de Israel, né, a descendência de todos os filhos de Israel, só fala Ruben, Simeão e Levi, que são os filhos de Lia, né, que são irmãos tanto de pai quanto de mãe, porque o objetivo geral dessa genealogia aqui é chegar até Moisés e Arão. Certamente teve muitos outros Moisés e muitos outros Arão, mas aqui era para ficar explícito que foi esse Moisés e esse Arão que tiraram o povo de Israel do Egito. São esses Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito. Os filhos de Israel são estes, Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? E a gente vê que o final do capítulo, né, a gente vê que esse capítulo Deus falou várias vezes que ele é o Senhor. Desde alguns capítulos para trás, Deus vem falando muito que ele é o Senhor, que ele é autossuficiente, que ele não depende de nada, que ele é autoexistente. E aqui no final desse capítulo a gente vê Deus declarando a sua grandeza e a gente vê Moisés, né, a gente vê Moisés descrendo ainda de que o Faraó o ouviria. E a gente vê que Deus relembra, a gente está vendo aqui que Deus relembra a Moisés que ele foi convocado por Deus para ser o instrumento que Deus usaria na libertação do seu povo da escravidão, tá bom? E aqui os versos finais desse capítulo também, eles servem de introdução para o capítulo 7, tá? Para a história que vai ser contada no capítulo 7, tá bom, gente? Esse é o capítulo 6, espero que vocês tenham gostado. Gente, mais uma coisa que eu quero falar para vocês é que a gente não pode esquecer que a Bíblia ela é um livro só, né? Então, os capítulos e os versículos foram colocados a fins de estudo, né? Para facilitar o nosso entendimento. Então, é uma história só, conforme vocês conforme vocês estão vendo, tá bom? Então, o capítulo 6 linka com o capítulo 7, tá bom? Gente, esse é o capítulo 6, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.